Olá, pessoal, estamos aqui para resolver mais um exercício, né, da nossa lista, mais um exemplo, né, para deixar bem claro como encontrar a solução desse circuito aqui, tá? No nosso exemplo, esse exercício, né, esse circuito ele é proposto de tal forma que a gente quer entender como se comporta a descarga desse capacitor e qual seria a energia inicial armazenada nele. Como é que nós podemos fazer isso, então, pessoal? Ah, o primeiro passo para resolver esse exercício seria imaginar o seguinte: quando o nosso capacitor ele estiver, quando a nossa chave, perdão, ela estiver fechada por muito tempo, que é a proposta inicial, o que que vai acontecer? No momento em que essa chave for fechada, eu terei uma corrente vindo da fonte que vai chegar nesse nó e vai se dividir. Uma parcela vai descer, uma parcela vai fazer este caminho. A parcela que segue na direção do capacitor faz com que ele se carregue. Então, ele vai carregando lentamente. Se ele estiver inicialmente descarregado, ele vai carregar de zero até uma certa tensão. Que tensão seria essa? A tensão que alimenta o ramo entre esses dois pontos que eu vou chamar de A e B, né? Entre A e B. Então, quando o capacitor atingir essa tensão que eu tenho entre A e B, ele vai parar de funcionar, porque a gente sabe que um capacitor em corrente contínua, quando eu atinjo, né, a carga completa, ou seja, eu finalizo o transitório dele, ele se comporta como um circuito aberto. Então, se ele virar no circuito aberto, né, se meu capacitor desliga, ele vai se comportar como se aquele ramo ali não existisse mais. Então, eu vou redesenhar o circuito aqui dessa maneira. Ó. Imagina que eu tenho a fonte de 20 volts, eu tenho o resistor de 3 ohms aqui, e tenho o resistor de 9 ohms aqui conectado. O que eu tenho para cá, né, acaba ficando desconectado porque o capacitor vai abrir. Então, me interessa calcular a tensão entre esses dois pontos, que, repito, vamos chamar de AB, né? Qual seria a tensão AB aqui? Aqui nós podemos aplicar um divisor de tensão e chamar esse VAB, né? Calcular esse VAB como sendo a tensão total, que é 20, que multiplica o resistor que está entre os dois pontos, que é o de 9 ohms, dividido pela soma dos dois resistores envolvidos, que é 3 mais 9. Isso vai me dar 15 volts, né? Essa tensão que nós acabamos de calcular, então, seria a tensão que iria carregar o meu capacitor, já que aquela chave ficou fechada durante muito tempo, né? Essa é a proposta, ele vai ficar fechado durante muito tempo. Aí, quando eu abrir a chave, né, o meu capacitor estará carregado com essa tensão. Eu posso escrever, então, que a tensão inicial do capacitor ela é igual a 15 volts. Essa vai ser a tensão inicial do nosso transitório, o transitório que nós vamos, então, calcular a partir deste momento. Bom, quando aquela chave for aberta, o resistor de 3 ohms e a fonte de 20 volts serão desconectados do circuito. E o que que vai sobrar no circuito, então? Vai sobrar o resistor de 1 ohm, em série com o resistor de 9 ohms, e o nosso capacitor que estava previamente carregado lá com 15 volts, né? Positivo aqui, negativo aqui. Quando isso acontecer, as cargas armazenadas no capacitor vão, né, se deslocar, eu vou ter uma corrente aqui que vai ser uma corrente de descarga, né? Eu vou ter uma descarga desse capacitor. Como é que ele vai se comportar? Bom, a gente sabe que a velocidade com que o capacitor se descarrega, né, o tempo para ele se descarregar, depende da constante de tempo. A constante de tempo é calculada como R vezes C. Qual o resistor equivalente que eu tenho aqui desse circuito? Bom, a corrente de descarga vai ver dois resistores em série. Então, se estão em série, eu posso somar o 1 mais o 9, né? Eu teria um resistor equivalente aqui de 10 ohms. Com o resistor de 10 ohms, eu consigo calcular o tal, que é a nossa constante de tempo, como sendo o quê? 20 mili, né? 20 mili, 20 vezes 10 dá menos 3, que é o valor da minha capacitância, vezes o resistor de 10 ohms. Isso me leva a 200 milissegundos ou 0,2 segundos, como quiserem chamar, né? Então, 0,2 segundos, esse vai ser o tempo de descarga. Lembrando que o tempo total de descarga ele é igual a 5 vezes o tal. Ou seja, vou levar aproximadamente 1 segundo para descarregar o capacitor. E como ficaria a equação de descarga? Então, a gente vai pegar aquela tradicional equação de descarga VC de T. Ela é igual ao quê? Ela é igual à tensão inicial do capacitor, que era 15, ele estava carregado com 15, porque, repito, a chave ficou naquela posição fechada durante muito tempo, que multiplica o nosso E na menos T sobre tal, que é
0,2. Se eu quiser dar uma ajeitadinha nisso, eu pego o 0,2 ali, né, divido 1 por 0,2, meu VC de t ele pode ser reescrito como sendo, deixa eu dar uma melhoradinha no VC que ficou meio feinho aqui, o meu VC de t ele pode ser escrito como sendo VC de t, como sendo 15 que multiplica E na menos 5t. E aqui nós teríamos, então, o comportamento, né, da tensão sendo medida aqui em volts. Bom, e a pergunta principal era quanta energia seria armazenada, né, a energia inicial armazenada no capacitor. Então, eu posso dizer que o ômega C0, né, a energia zero, a energia inicial do capacitor, ela é calculada como sendo o quê? Meio de CV quadrado, né? Qual V? A tensão do capacitor ao quadrado. Mas como eu quero a tensão, a energia inicial, eu vou botar a tensão inicial ali nesse cálculo. Então vai ser meio de C. O nosso C é 20 vezes 10 na menos 3, que é o valor da capacitância, né? Vezes a tensão ao quadrado. Colocando isso na calculadora, a gente chega a 2,25 joule como sendo a resposta para a energia inicial do capacitor, né? Então, espero que isso tenha tornado claro aí quais são os passos necessários para fazer esse tipo de cálculo. Repito também que a gente consegue facilmente simular esse tipo de circuito lá com a ajuda do nosso PSPICE, caso tenha alguma dúvida sobre o funcionamento. Espero que a explicação tenha ficado clara, né, e tenha sido útil para vocês.